Olá pessoal, vamos para a segunda parte de programação e descentralização orçamentária e financeira, ok? Semana 10, dia 6, parte 2. Questão 11. A descentralização orçamentária que ocorre entre ministérios denomina-se descentralização executiva. Existe isso, descentralização executiva? Não. Se eu estou falando de descentralização orçamentária entre Ministério A com Ministério o B pro A ou vice-versa, eu estou falando do que? Estou falando de destaque, ok? Essa palavrinha que vai cair na tua prova, quando cair programação orçamentária e financeira, ok? Então, quando eu falar em orçamentária, vai ser o que? Destaque, perfeito? Destaque. Então, lembrar do órgão central para o setorial, eu tenho a dotação, e quando é interna, eu tenho a provisão. De um órgão para o outro, eu tenho o destaque, quando sai da estrutura do ministério, aí, por exemplo. Ok? Então, a questão está errada, que não tem descentralização executiva. Agora, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolsos permite ao administrador programar a realização dos gastos. Permite ou não? Permite. Se eu tenho uma programação, eu consigo fazer essa programação de forma harmoniosa com a disponibilidade de fluxo de entrada dos recursos. Então, quando eu tenho essa programação e o cronograma desses desembolsos, realmente vai permitir com certeza a programação dos gastos de acordo aí com a disponibilidade de fluxo da entrada. Onde está previsto isso? Está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um aperfeiçoamento, como nós já vimos, da 4.320/64, que é o artigo 47 de lá, ok? Lá era trimestral, aqui está trazendo um cronograma agora mais aperfeiçoado, que é um cronograma de execução mensal. 13. Transferência de recursos financeiros relativos a restos a pagar, efetuada pelo órgão central de programação financeira. Então, órgão central vai ser quem? Estou falando financeira, vai ser a STN. Para o órgão setorial, exemplo, Ministério da Saúde, representa para quem? O Ministério da Saúde, uma transferência financeira extra-orçamentária. Quando eu estou falando em termos financeiros, vai ser sempre o que? Orçamentária, ok? Sempre orçamentária. Mas, o que acontece aqui? O que nós temos de erro nessa questão? Transferência, eu estou transferindo um recurso. Vamos para o exemplo aqui, ó. Programação financeira. Eu tenho aqui Ministério, certo? Eu vou ter o Ministério da Fazenda, que agora é o Ministério da Economia, ok? Tem a STN, e aqui dentro vai ter o que? Uma cota, quando sai da STN para o órgão setorial. E entre os órgãos setoriais, por exemplo, vai ser um repasse. E abaixo dos órgãos setoriais, a mesma esfera aí, sem mudar aí o escopo, sem sair da estrutura organizacional do ministério, vai ser subrepasse. Então, veja, estou transferindo recursos financeiros relativo a restos a pagar pelo órgão central STN de programação financeira. Então, estou fazendo uma programação financeira para o órgão setorial. Representa para o que? Uma transferência financeira. Então, ele está te cobrando isso aqui, ó. Transferência financeira ou
vai ser isso aqui, ó. Vai ser uma cota. Então tá saindo aqui da STN para o Ministério A aqui. Então vai ser o que? Uma cota, ok? Também não vai ser extra orçamentário. 14. As programações orçamentárias estão organizadas em programas de trabalho? Sim, sim. Com informações qualitativas e quantitativas. Perfeito. Físicas ou financeiras. Ok. No orçamento público, o programa de trabalho, no aspecto qualitativo, é composto da classificação por esfera, classificação institucional, classificação funcional e estrutura programática. Então ele está falando agora sobre o aspecto qualitativo. Vai estar por esfera? Tem quantidade por esfera? Não. Esfera, orçamento da Seguridade Social, por exemplo. Classificação institucional, tem quantitativo? Não. Funcional, qual é a função maior? Nível de agregação da despesa. Então não está falando de quantitativo, está falando de qualitativo. E estrutura programática, a estrutura do programa. Então não estou falando nada de quantitativo, ok? Então realmente está correto. Aqui, ó. Então aqui o aspecto qualitativo vai estar o que? Ó, por esfera. Ele pegou, o examinador pegou esse quadro aqui do MTO, Manual Técnico Orçamentário, e replicou na prova. Então ele pegou esse aqui, qualitativo, e falou esfera, classificação institucional, classificação funcional e a classificação programática. Então isso é qualitativo, e os demais vai ser o que? Quantitativo, ok? 15. Para fins de execução financeira, os valores compromissados em moeda estrangeira devem ser programados em reais, devendo ser efetuado o ajuste dos valores conforme a variação cambial, ok? Ok, isso daí está lá no CIAF, inclusive tem manuais MCASP, MTO. Veja que ele vai dizer: os valores compromissados em moeda estrangeira devem ser programados em reais. Essa aqui é a primeira parte da questão. Veja, a elaboração da LOA está falando da programação orçamentária e financeira. A LOA, ela é feita aqui em reais. Então está correta a primeira parte. Então deve ser feita em moeda nacional. Então, portanto, mesmo tendo um contrato internacional, a programação deve ser feita em moeda nacional, porque a programação está relacionada à LOA. Efetuado o ajuste dos valores conforme variação cambial. Aí eu vou para manuais, certo? Por exemplo, do CIAF vai dizer que caso tenha que ser feito algum pagamento internacional, é realizada a variação cambial. Então a questão está correta. Então se eu falar em programação, vai estar em reais. E se for uma dívida em moeda estrangeira, vai ter o ajuste dos valores conforme a variação cambial. Então de acordo com o câmbio do dia aí. Questão 16. A descentralização interna ou provisão corresponde à liberação financeira. Sempre quando eu estou falando em descentralização interna, eu estou falando de orçamento. Certo? Então, não vai ser financeira. Perfeito? Tá, continuando. Para as unidades gestoras de suas jurisdições e entre as unidades gestoras de um mesmo ministério, órgão ou entidade. Então, o que está errado é a programação financeira. Se eu estou falando de programação financeira, não vai ser o que? Descentralização
certo? Porque ó, aqui que é a descentralização. Quando eu falo em descentralizar, estou relacionando esta palavra ao orçamento. Não falo descentralização financeira, eu falo programação financeira. É o termo técnico utilizado, ok? Então por isso que está errado. 17. O órgão setorial de programação financeira do TRT, ao efetuar uma transferência de recursos para uma de suas unidades gestoras, realiza um subrepasse, que constitui uma descentralização interna mediante transferências entre respectivas contas. Veja, eu vou voltar aqui, se eu estou falando em descentralização, é decoreba, gente, tem jeito. Essa descentralização vai estar referenciada ao que? Ao orçamento, ok? Se eu estou falando em descentralização, eu ligo descentralização ao orçamento, ok? E se eu estou falando aqui, programação financeira, não vai ser o termo, não vai ser uma descentralização interna, ok? Vai ser uma programação financeira. Então, se eu estou mediante transferência entre respectivas, vamos ver onde que está indo, vamos ver aqui, programação, o órgão setorial para uma de suas unidades gestoras. Então, do órgão setorial a uma unidade gestora, volta aqui, aqui, órgão setorial a uma unidade gestora. Qual é o nome? Vai ser o que? Um subrepasse. Um subrepasse. Então não vai ser o que? Uma descentralização interna. Vai ser o que? Então constitui um subrepasse. Perfeito? Lembrar então, descentralização é sempre ligada ao orçamento. Eu poderia ter matado. E nesse caso aí está sendo o que? Uma transferência entre uma programação financeira entre o órgão setorial e a sua unidade gestora. Vai ser o que? Esse aqui, subrepasse. Então está saindo do setorial para uma unidade gestora dele, subrepasse. Questão 18. Denomina-se repasse financeiro. Veja, repasse financeiro vai ser de um ministério A para o ministério B. Do que? De recurso. Então, vamos lá. Denomina-se repasse financeiro a operação em que o ministério transfere ao outro o poder de utilizar recursos que lhe foram atribuídos. Olha, isso aqui é uma pegadinha. Se eu vou poder utilizar recurso, como que eu utilizo o recurso? Eu falo do orçamento. Depois o financeiro. Então, se eu vou utilizar um recurso, um repasse financeiro, quando eu falo em repasse financeiro, é poder utilizar o recurso? Não, poder utilizar o recurso vai ser quem? O orçamento. Com o orçamento eu utilizo o recurso e com o financeiro eu pago a utilização desse recurso. Entende? Então veja, isso aqui é bem sutil, essa questão aqui. Então eu tenho um repasse financeiro. Esse repasse financeiro é para cobrir o que? A utilização do orçamento. Então ele vai cobrir uma despesa, certo? Então a despesa, que é uma despesa, é uma utilização de recurso, certo? Então é uma utilização de recursos.
despesa, então é uma utilização de recurso. Então veja, a utilização de recurso vai ser o que? Vai ser um repasse financeiro? Não. Para utilizar recurso vai ser o que? Vai ser com a despesa que utiliza o recurso. A gente sabe que despesa ela é o que? Considerado no momento do empenho. Então eu empenho, todo empenho em regra tem o que? Uma nota de empenho. Essa nota de empenho vai lá no meu orçamento e retira uma parte para ele, ok? Então por isso que a questão está errada. Vandeiro, não estou entendendo muito bem esse negócio. Me explica aqui. Eu vou comprar um caderno, certo? Caderno, lápis e borracha. Já fiz a licitação. Então lá eu tenho a licitação. Agora eu vou ter o que? Um empenho com a sua respectiva nota de empenho. Esse empenho eu só posso utilizar com qual é a condição? Condição da utilização da nota de empenho. Eu ir lá no CIAF e lá na minha conta de crédito disponível e eu ter o que? Um saldo. Saldo o que? Saldo orçamentário. Perfeito? Então vamos supor que eu tenho 100 mil nesse saldo orçamentário. Então eu faço um empenho aqui, por exemplo, de 10 mil. Agora vou o que? Ter um saldo de 90 agora, ok? Agora, depois disso, eu vou fazer o que? Empenho. Aí eu vou ter aqui a liquidação e depois eu vou ter quem? O pagamento, certo? O que é o pagamento? Aqui que vai estar o que? O financeiro, que eu estou mandando o numerário para a conta do fornecedor, ok? Então essa aí é a regra. Então veja que para que outro órgão possa utilizar recursos, eu vou ter que fazer para ele o que? Um destaque, certo? É um destaque. 19. Gente, isso aqui é uma bola fora. Eu não vou comentar aqui porque não vou abrir. Aqui está o comentário, aqui está a resposta, porque ele vai estar relacionado aí a contabilidade aplicada ao setor público, e a gente vai tratar essa questão numa matéria bem específica, ok? Então essa questão está correta aí de acordo com o que está previsto aí, nem vou ler ela. Questão 20 é a mesma coisa, que ele vai estar falando sobre aí dando problema aí, contabilidade aplicada ao setor público, perfeito? Mas esse aqui acho que talvez dê para salvar ainda. Vamos ver aqui. Caso uma unidade gestora solicite recursos ao respectivo órgão setorial para a programação financeira, o lançamento da solicitação na unidade gestora deverá ser feita a débito na conta de subrepasse aprovado. Também isso aqui o manual vai estar, mas isso aqui não vai dar para salvar não, que vai ser de contabilidade aplicada ao setor público também, tá bom? Pessoal, viu que você vai ter que, para fechar, o que é interessante é isso aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Esses dois esqueminhas aqui, ó, para você matar as questões. Isso aqui é o que? É decoreba. A gente vai ver até o final do curso aí. Vamos levar essas informações até o final para que você consiga aí se lembrar na prova. Mas eu sempre aconselho um dia antes da prova pegar aquelas partes das matérias que você vai selecionando no decorrer aí. Você vai fazendo uma questãozinha, um livro separado, um caderno separado, só para colocar os seus resumos de as coisas que não tem muita lógica, que é muito decoreba, ok? Então você vai fazer isso. Aqui orçamentária, lembrar, descentralização ela é orçamentária e a programação ela é financeira. Se
eu tenho uma dotação que vai ser para orçamento, dotação, orçamento. E se eu tenho, começa com D, vai ser o que? Então, um destaque com D também. Então, para fazer essa analogia aí, perfeito? E aqui embaixo eu tenho aqui uma provisão. E aqui no outro lado tem o que? Cota, repasse, subrepasse. Cota, repasse, subrepasse. Programação financeira é o que? Cota, repasse, subrepasse. Descentralização orçamentária, dotação, destaque, provisão. Perfeito? Lembrar disso daí, tentar fazer um flashcard para você, para estar sempre relembrando. Galera, seria isso. Vamos para a próxima e última bateria relacionada à programação orçamentária e financeira. Essa programação orçamentária e financeira nem sempre cai em prova, mas quando cai vamos garantir uma questãozinha aí. Beleza, meu povo? Um abraço.